Só dar uma dica aqui, tecnicamente, sobre o chat, é o seguinte. A gente começa o chat aqui por volta de 1h30 antes do programa acabar. E aí o pessoal fica vendo o programa e tal, não sei o que. Aí escreve uma pergunta pro chat. Quando ele escreve uma pergunta e sabe que no final do programa você vai ficar respondendo, acontece que a pessoa às vezes sai. Aí você responde a pergunta dela. Ela tá off, ela foi para algum lugar, se distraiu, etc. Aí no outro dia ela manda a mesma pergunta. E aí depois ela manda a mesma pergunta e foi respondida já. Na 8ª vez ela começa a reclamar, poxa vida, o cara não responde nada. Tive 2 casos semana passada de gente assim, pergunta e não vê o programa até o final e fica achando que você não respondeu. E você responde as perguntas das pessoas. Então não toque no pessoal. Começou o chat, você tem questões, começou a parte que o Caio está respondendo. Você tem questões que você mandou pro chat, fica atento no programa agora para você colar no programa, porque o Caio vai responder. Se o Caio não respondeu hoje, amanhã ele responde, entendeu, cara? Não, pode fazer é sair de perto e você não respondeu. Se eu não responder às vezes a pergunta dela, mas eu vou responder a questão dela. Com certeza. Respondendo perguntas que outros fizeram. Então não pode ter esse infantilismo, esse abobalhamento, sabe? Esse retardo. Não pode haver essa deficiência mental tão grave assim. Porque já pensou, eu tenho interesse em saber algo, aí eu escrevo. Aí a formulação da minha pergunta não foi lida, mas a minha questão apareceu. Sim. E foi respondida. E eu não ouço. Não ouço. Não ouço. De fato a pessoa queria só que a sua pergunta fosse lida. Ela não queria que a sua questão fosse respondida. Aí é brincadeira, né? Que entra aí 300, a gente consegue atender 15, 12, 20 num dia bom, respondendo questões de todos, mas muita gente vira para lá e diz, não leram a minha, porque o nível de capricho, de infantilismo, de idiotice é esse. Se não for a pergunta que eu li, a resposta não é para mim. Essa síndrome de curtição em Facebook, o cara te curtiu, você tem que curti-lo, senão, se não viver para curtir todo mundo que te curte, eles vão ficando magoados. Aí você não pode mais viver, né? Tem que se divorciar, tem que deixar os filhos, nunca mais ver os netos, parar, vem ver TV, parar de atender gente, de pregar e passar o dia curtindo quem te curte. Parece assim aquele negócio, tu te tornas eternamente responsável por aquele que te curte. Exatamente. É o Pequeno Príncipe do Facebook. Isso. Tu te tornas eternamente responsável por aquele que te curte. É o Princibook. É o Princibook. Pequeno Princibook. Pequeno Princibook. Pois é. Semana passada teve uma amiga minha que mandou aqui para você uma questão. Eu não li a questão dela. Depois do programa eu falei, não deu para ler, não deu tempo, etc. Ela falou assim, não, ele respondeu a minha questão. Quer dizer, você respondeu a ela e ela se satisfez com toda a sequência. Com todo mundo que é tranquilo, que é normal, funciona assim. O cara fica esperando ver se a questão dele é levantada ou na pergunta dele ou por qualquer outra questão e ouve a resposta e aproveita. Sim. Assim fazem pessoas sadias de alma e de mente. Tem uma outra pessoa aqui do chat, cara, que ela está esperando há 2 semanas entrar no tema. Pra você falar a pergunta dela. Ela falou, não, eu estou assistindo, quando eu tiver no tema eu vou mandar. Porque ela mandou e eu falei, olha, sua pergunta não está no tema, vamos esperar ele chegar na questão da sua pergunta, que aí ele vai te responder. Ela falou, tudo bem, estou atenta. Ela assiste todo dia o Papo de Graça. Ela sabe que ainda não entrou, então ela está aguardando o momento. Bom, então, olha que legal. Só por causa disso, olha que legal. Hoje, a última pergunta que eu quero responder no dia de hoje é a pergunta dela, então, ainda que esteja fora do tempo. Vou ver se eu acho ela aqui no bom. Face, tá bom? Tá legal.